Pessoal, olha só o que o Flávio Dino fez com o Bolsonaro e com a defesa de Jair Bolsonaro após eles tentarem desqualificar a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que jogou todas as provas do ventilador contra Jair Bolsonaro. Pois é, a defesa de Jair Bolsonaro utilizou essa estratégia para tentar anular ali no plenário a delação do tenente-coronel Mauro Cid e assim facilitar a defesa de Jair Bolsonaro, pois caso essa delação fosse anulada, a situação da defesa de Jair Bolsonaro ficaria muito mais fácil, diferente do que está agora, complicadíssima. Porém, eles acabaram derrotados e o ministro Flávio Dino fez um discurso avassalador quando defendeu seu voto ali contra Jair Bolsonaro, formando ali maioria junto com os outros ministros para não deixar essa delação de Mauro Cid cair. Olha só o que aconteceu. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, uma frase bastante conhecida diz que a melhor forma de matar uma boa ideia é executando-a mal. É exatamente o que se passou com os primórdios da colaboração premiada no Brasil. E se gerou este debate que nos traz aqui, nesse ano do Nosso Senhor Jesus Cristo 2025, a estarmos discutindo num cenário em que haveria subjacentemente uma espécie de estigmatização do Instituto da Colaboração Premiada, e quase que uma mitificação em relação a ele. O ministro Alexandre bem lembrou que se cuida de um meio de obtenção de prova como tantos outros disponíveis no direito positivado pátrio. Por isso mesmo considero que não há nenhum tipo de rejeição moral em relação à colaboração premiada. É certo que o denunciado, o investigado, o réu, tem o direito fundamental, essencial, sagrado de não se autoincriminar. Mas ele não tem a obrigação de mentir. Ele pode ou não, de acordo com a convicção pessoal e da sua defesa técnica. Mesmo nos Estados Unidos, o ministro Alexandre falou há pouco sobre soberania, e há pessoas que acompanham, às vezes, mais do que as instituições dos Estados Unidos do que as brasileiras. E em homenagem a elas, eu lembro que nos Estados Unidos, em relação não ao 8 de janeiro, mas ao 6 de janeiro, houve 1.583 acusações lá no 6 de janeiro. E desses, aproximadamente 1.000 réus se autodeclararam culpados. É claro que há as singularidades do sistema jurídico dos Estados Unidos, mas lá também há esta figura, com outros propósitos, obviamente, em que o investigado, o acusado, o réu, eventualmente, em busca de benefícios, reconhece a prática de atos típicos e antijurídicos. Então, não vejo nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de inconstitucionalidade, rejeição moral. É muito difícil crer que um coronel do Exército Brasileiro, uma alta autoridade militar, seria facilmente intimidado, uma vez que, como disse o ministro Alexandre, nós próprios que aqui estamos, temos esse treino, e a toga é apenas um sinal de independência, contra as covardias daqueles que atacam o Poder Judiciário. Há pessoas que acham que é um ato de coragem atacar o juiz. Não, é uma covardia, porque ataca um poder desarmado, e ataca tentando intimidar e ataca quem não pode responder com paridade de armas. Então, nós temos aqui, inclusive, essa capacidade de resistir contra atos covardes, que infelizmente marcam a cena pátria. A ministra Carmen foi relatora do importante caso em que o tribunal declarou inconstitucionalidade da chamada legítima defesa da honra. Por quê? Porque às vezes se acusava mais a vítima do que propriamente quem estava sendo julgado. Isso às vezes acontece também em relação ao julgador. Então, do mesmo modo, por simetria, eu não quero crer que uma autoridade militar do alto escalão do Exército Brasileiro, que fez juramento, inclusive, de pôr sua vida a serviço da pátria, que tem treinamento militar, iria se intimidar numa audiência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que cumpriu, neste caso, não uma possibilidade, ele cumpriu um dever. Grave teria sido se ele não tivesse feito a audiência, ele próprio já aludiu, mas eu leio, e com isso concluo, o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador, cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador. Então, de fato, como a ministra Carmen disse, em se tratando de uma possibilidade de delegar ou não a execução, é claro que o dever sempre pertenceria a ele, e neste caso ele o adimpliu, de modo que, nesse instante processual, não vejo por que expungir esse acordo de colaboração premiada, que poderá ou não ser útil
de acordo com o crivo do contraditório, pode ser que ele não sirva para rigorosamente nada, de acordo com a sua corroboração ou não. Isso diz a lei. Ninguém aqui, eu lembro sempre, dizia um dos ilustres advogados, que pelo respeito que eu tenho à profissão de origem de todos nós, e de futuro, talvez, de alguns, nós sempre devemos reverenciar o fato do advogado ser o primeiro juiz da causa. O advogado faz uma análise, e é claro que, nesse instante, eu acredito que o advogado apresenta as suas teses e ele tem normas éticas e técnicas que garantem a qualidade da sua atuação, independentemente de ele gostar ou não do seu cliente e aprovar ou não a sua conduta. Porque se assim não fosse, os crimes bárbaros não teriam defensores. Lembro Rui Barbosa, o dever do advogado. Então ninguém pode achar que um advogado que não gosta pessoalmente do seu cliente vai defendê-lo mal. Por que não podemos presumir isso? Porque, obviamente, ele está vinculado a compromissos éticos e técnicos. Assim se dá em relação também ao Poder Judiciário. E é essas normas éticas e técnicas que garantem que, neste caso concreto, o fiel cumprimento feito pelo relator, não, neste momento, nada macula. E, segundo as normas próprias, quando do exame do mérito, vamos analisar aí sim a veracidade ou não, mérito ou não, desses elementos de convicção trazidos regularmente aos autos. Por isso eu acompanho o ministro Alexandre. Ministro Flávio, só um dado que eu acabei não passando. Vossa Excelência falou de inúmeros acordos ocorridos no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aqui nós já realizamos, homologamos 542 acordos de não persecução penal oferecidos pelo Ministério Público, em que 542 réus, porque no caso a denúncia já tinha sido oferecida e aceita, confessaram que faziam parte de um grupo, uma organização, um grupo criminoso, uma associação criminosa, que pleiteava a intervenção militar e o golpe de Estado. São 542. E foram condenados à prestação de serviço à comunidade porque fizeram acordo à proibição de participar de redes sociais por um período, participação no curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, organizado pela Procuradoria-Geral da República, e já o Poder Judiciário arrecadou em multa quase, em relação a esses 542, quase 2 milhões de reais para que fosse os gastos que chegaram a mais de 30 milhões da destruição realizada no dia 8 de janeiro. Ou seja, desses 542, obviamente, não há ninguém cumprindo pena privativa de liberdade. Não, todos prestação de serviço à comunidade. E todas as pessoas aceitaram o acordo ou houve pessoas que recusaram o acordo? Não, houve oferecimento para mais de 1.000 pessoas e vários recusaram, dizendo que realmente querem a intervenção militar. Que obviamente é um direito, né? Então, obrigado, ministro Flávio. Eu agradeço ao senhor essas informações complementares que servem para mostrar que, nesse caso, a voluntariedade foi plenamente atendida conforme a aferição feita até aqui. É o meu voto, senhor presidente. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, egrégia corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazer